Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação e o terceiro setor com a Marina Pechilivanes e a Maria Regina Martins Cabral. Junto comigo, como sempre, a comunicadora social Kika Saenz. Boa tarde, Kika. Oi, boa tarde, Joel. Salve, salve, Brasil. Um prazer estar aqui. Como sempre, não, é a terceira vez, né? E hoje a gente tem aqui com a gente a Marina Pechilivanes, é sócia da Umbigo do Mundo, idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade, e a Marina Regina Martins Cabral, associada fundadora do Instituto Formação, CEO do Grupo Formação e doutora em Educação pela USP, falando lá diretamente do Maranhão. Boa tarde, Marina, boa tarde, Maria Regina, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Érica, boa tarde, Joel, o prazer também é bastante grande. E alegria, Érica, Joel, muito bom estar aqui de volta com vocês. E os nossos dois colunistas, o Paulo Sabá e o Alain Levy. Sejam muito bem-vindos novamente no nosso programa. Os dados da educação básica no Brasil mostram que o acesso à educação tem aumentado ainda mais as desigualdades regionais e sociais. Eu queria começar com você aí do Maranhão, Regina. Essa percepção que você tem da educação pública no Maranhão? As lutas, né, pela universalização da educação com qualidade ainda nem se alcança quando chega toda essas novas novidades, né, da quarta revolução industrial, e isso tudo torna tudo mais desafiador, né? Existe ainda muito caminho a ser percorrido para que a gente alcance as metas, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, sobretudo no que se refere a essa educação de qualidade, também aqui no Maranhão. Então, desigualdade e a educação de qualidade para todos, de certo modo, é algo que ainda torna mais desafiador essa luta e essas conquistas, né? Isso acontece sim, mas o que está ocorrendo também no que se refere à quarta revolução industrial e aos avanços muito rápidos, também a violência, né, que cresce no Maranhão, mas no mundo inteiro, no Brasil, ainda também são desafios que se somam aos históricos, né, aquilo que são as lutas pelo básico, né, pela educação com qualidade para todos, por exemplo, e aí todos esses outros desafios, enfim, que estão em nossas pautas, por exemplo, não só dos governos, mas também do terceiro setor. Falando em desafio, Marina, você escolheu mostrar os projetos importantes que ocorrem pelo Brasil e no mundo, aí no Brasil, principalmente no Brasil, né, com foco no jovem. Esse trabalho não tem sido fácil, né? Se nós olharmos o caminho do protagonismo juvenil, e esse é um ponto muito importante. Quando nós falamos sobre educação, muitas vezes nós falamos sobre a educação que nós queremos para as novas gerações. E pouco se ouve dessa juventude. E vou fazer o merchandising do nosso programa, inclusive no Observatório do Terceiro Setor, que é o programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. E ao ouvir os desafios pela voz da juventude, a gente tem percebido muitos pontos interessantes, inclusive de transformação social. E essa juventude não está de brincadeira, Joel e Érica. É uma juventude que percebe. E talvez o que falte é dar espaço, cada vez mais espaço, para que esse protagonismo não fique restrito a alguns jovens. E a gente sempre pergunta, você se considera uma exceção? Você acredita que você faz parte de um movimento? E que nós temos ouvido o que é muito, eu não sei se a palavra melhor é esperança, mas eu diria perspectiva, como algo mais concreto de transformação social, é uma perspectiva muito boa.
O jovem sai de um olhar nosso de comodidade, de nem, né, de não faz, e parte para o seu local de participação social e cidadania, que é o protagonismo, fazer alguma coisa ao invés de ficar só indignado. Queria pegar esse gancho aqui da Marina, né? Que boa notícia, fico feliz de escutar isso de você, Marina, que os jovens, eles estão aí, enfim, trazendo as questões, estão engajados, né? E vou fazer aqui um diálogo com uma outra pesquisa, tanto eu quanto você somos membros do Movimento por uma Cultura de Doação, e no final do ano passado a gente fez um mapeamento das iniciativas das organizações que são parte do Movimento por uma Cultura de Doação, né? E nesse mapeamento a gente perguntava que ações essas organizações faziam e com que diretrizes do movimento elas estavam conectadas. O movimento tem 5 diretrizes para promover a cultura de doação no Brasil, que são: a primeira, educar para a cultura de doação; a segunda, promover narrativas engajadoras; a terceira, criar um ambiente favorável para a doação; a quarta, fortalecer as organizações da sociedade civil; e a quinta, fortalecer a infraestrutura, o ecossistema promotor da cultura de doação. E aí, um dos achados desse mapeamento é que uma das diretrizes onde tem menos ação e menos recurso é educar para a cultura de doação. E aí, eu queria te perguntar, assim, tem muita gente que escuta aqui o programa que são pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil, né? São gestores de organizações, trabalham nas organizações. Queria que você compartilhasse um pouco com quem está escutando, que dicas que você tem. Você tem um projeto dedicado a isso, né? Dedicado a promover essa educação para a generosidade, para a doação, né, para que esse engajamento, é como se a gente também pudesse ensinar engajamento, né, ensinar as pessoas, os jovens a se engajarem com os nossos desafios, com a solidariedade, enfim, com a generosidade. Então, que dicas que você teria para quem trabalha nas organizações, de como é que todas as organizações podem ajudar nesse movimento de educar para a generosidade? Ótima questão, Érica. Muitas vezes nós nos esquecemos de fazer um diagnóstico no que tange ao conceito de analfabetismo sociotransformacional. Muito do que se ouve da pauta da educação está alinhado a competências cognitivas. Será que as nossas crianças são mais... como a gente mensura a inteligência? Claro que esse é um investimento fundamental, é um investimento de base, é um investimento de perspectiva. E se olharmos outros países, se a gente olha hoje até a evolução da China e como a China alavancou, todo este arranque está muito conectado a processos de educação, uma educação fortalecida de maneira sistêmica. E a vivência até nos âmbitos distintos da sociedade, por exemplo, que a gente vê hoje no mercado, nas relações de troca corporativas, o que a gente percebe é que existe de forma muito visível a falta de valorização de princípios, alguns até chamam de ODS 0, né, de princípios humanos, humanitários. Por isso, resolvemos investir em gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Poderia me estender longamente aqui, mas a minha dica principal é que, querida audiência, acessem gentilezagenerosidade.org.br. Nós preparamos um material gratuito, acessível, testado, para os mais diversos públicos. Tem material para as escolas com planos de aula, tem material para as famílias, com uma parceria muito especial com os escoteiros do Brasil, com várias dinâmicas, né? Como falar sobre isso, matérias, parcerias muito interessantes, material para ambiente de trabalho, eu diria que aí pega nas nossas relações do dia a dia, aquela pauta do ESG, que muitas vezes é um marketing de parede, mas não acontece de fato. Tem material com estudos e pesquisas para balizar dados, e tem campanhas como a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade. Então, aí está uma boa dica de acesso para todo mundo colocar isso em prática para ver se a gente muda a nossa formatação relacional. Vai fazer bem para todo mundo. Ô, Maria Regina, e aí no Maranhão? Eu acompanhava há alguns anos o IDH do Maranhão. A qualidade do ensino está muito ligado às desigualdades que acontecem no teu estado, né? Isso que a Marina traz é uma coisa importante relacionada à escuta dos jovens e à filantropia. E aí vou pegar um exemplo aqui do Maranhão, da Baixada Maranhense, que já foi, ainda é um pouco, a região com mais baixo IDH. Em 2003, junto com o Unicef, nós realizamos uma grande pesquisa no estado sobre a educação da juventude, para pensar um projeto para a juventude.
E uma das etapas dessa pesquisa era a escuta dos jovens, mas em 2003, no Maranhão, apenas metade dos municípios maranhenses tinham ensino médio. Ou seja, de 217 municípios, é um número muito pouco, e essa situação mudou, né, de 2003 para cá, mas naquele momento a gente ouvia os jovens sobre o que é que eles queriam estudar. E atualmente a gente tem, no novo ensino médio, né, as 2.400 horas de educação geral, e aí 600 horas para os percursos, né, inclusive com a profissionalização, ampliação de saberes. E pensar, a gente já, inclusive, debateu isso aqui no Maranhão, no Formação e com outras organizações, no Instituto Baixada, por exemplo, pensar uma filantropia voltada para a juventude que está nesses processos formativos, nesses itinerários formativos, para eles começarem a experimentar as suas ideias, né? Então, como é que a gente, por exemplo, integra essas duas questões que traz a Marina, da escuta e da filantropia, levando isso também para a juventude do ensino médio, que estão nesses eixos, nesses itinerários, né, levando para dentro das escolas também as incubadoras. Em 2004, resultado dessa pesquisa, por exemplo, aqui no Maranhão, na Baixada Maranhense, a gente criou escolas pontos de desenvolvimento territorial. Depois a gente até apresentou nacionalmente no Ministério da Educação e com a Unesco, na discussão do atual ensino médio, do novo ensino médio, e nessas escolas a gente tinha exatamente a educação geral, a educação profissional dos itinerários e a incubadora, inclusive subsidiando empreendimentos de jovens alunos dessas escolas, pontos de desenvolvimento territorial. Então, eu penso que esse é um debate bem interessante, e pensar a filantropia conectando com as escolas do novo ensino médio, uma filantropia para a juventude estudantil de escolas públicas, por exemplo, é bem interessante, viu, Marina? A gente pode levar esse debate nacionalmente, que pode dar, enfim, um match com os governos, né, nas suas políticas públicas. Também é um papel nosso de estar potencializando, fazendo com que essa escola pública tenha cada vez uma qualidade maior para essa juventude, sobretudo pensando na educação integral de, no mínimo, 5 horas no ensino médio, né? Bom, hoje na coluna de desafios do terceiro setor, o Paulo Sabá vai trazer essa ferramenta de inteligência artificial, como ela pode ser usada de uma maneira mais eficaz na educação. Marina, você citou rapidamente também, né, como uma ferramenta. Paulo, primeiro, boa tarde, né? Seja bem-vindo de novo no programa. Me conta, como vencer esse desafio? Eu estava vendo, entrou o celular, depois o celular saiu, agora o DF trouxe um pouco o celular, dizem que os educadores lá de Brasília, com moderação, enfim, eu queria te ouvir como a inteligência artificial pode contribuir para essa realidade educacional brasileira. Desafios do terceiro setor. Bom, boa tarde, obrigado por poder participar de uma conversa, de uma discussão tão qualificada. Eu queria começar fazendo referência ao que a Marina e a Maria falaram até aqui, né? A indústria 4.0 tem o seu ápice na revolução trazida pela inteligência artificial generativa. Como toda revolução, logo que ela aparece, existe uma resistência à adesão, e aqueles que são adeptos daquela nova revolução ainda não têm respostas para dar, porque ela não mostrou todos os resultados que permite alcançar, e por isso fica uma discussão desigual, que acaba entravando o processo de disseminação desse instrumento. Para mim, a inteligência artificial generativa é o principal instrumento para professores. E, no entanto, são exatamente os professores que muitas vezes estão tão distantes da inteligência artificial generativa que não podem, então, perceber o uso qualificado delas. Há hoje uma verdadeira investigação na universidade brasileira
para se evitar plágio de coisas que são feitas baseadas em consulta na inteligência artificial generativa. Eu acho uma pena que isso esteja acontecendo, porque está se desprezando o papel que esse instrumento tem no processo educacional. Vamos lembrar que a palavra educação vem do latim e mais ducere, que quer dizer, literalmente, conduzir para fora, para além do que já se sabe, para além dos próprios paradigmas. E, portanto, o papel mais nobre do educador é realmente refletir sobre os paradigmas, as convicções, os pensamentos fixos e assim por diante. Não há instrumento melhor do que a inteligência artificial generativa para fazer isso. O problema é que as pessoas estão usando a inteligência artificial como usavam mecanismos de busca. Eu faço uma pergunta, pego a primeira resposta que o ChatGPT oferece, fico frustrado porque é uma resposta superficial e pouco confiável, e então entendo que esse instrumento não é adequado para nós. Mas vamos nos lembrar que o nome desse aplicativo, ChatGPT, quer dizer que ele foi treinado para conversar. Ele é um instrumento que permite a conversa, que vai aprofundando, vai construindo uma narrativa cada vez mais abrangente e complexa e profunda, e assim por diante. O ChatGPT serve, portanto, para fazer a maiêutica, que era o processo que o Sócrates adotava para educar os seus pupilos. Começa com uma pergunta inocente e vai, então, conversando, até que todas as premissas, todos os fatos, todas as opiniões mal embasadas sejam trazidas à tona na discussão, fortalecendo, portanto, o pensamento crítico. Nós precisamos muito de pensamento crítico nessa era de fake news. O pensamento crítico está sendo submetido a uma atrofia por causa da velocidade em que a própria informação se autorregenera. O ChatGPT desenvolve pensamento crítico. Ele nos permite olhar sobre vários prismas. Por exemplo, ele é capaz de conversar em qualquer língua, em qualquer jargão técnico e em qualquer lugar de fala. Portanto, ele permite a gente comparar as respostas que ele vai dar sobre esses diferentes prismas. Isso cria uma abertura. O ChatGPT permite a gente analisar contextos histórico, político, social, ético e assim por diante. O ChatGPT nos permite analisar em profundidade dilemas e trade-offs, permite estudar diferentes cenários projetivos para o futuro. E, portanto, o uso, quando ele é usado para uma conversa mais profunda, mais detalhada e que busca maior confiabilidade, ele, de fato, serve para ampliar as capacidades intelectuais do seu usuário, as capacidades de pensar, de sentir e de intuir. Por isso, para mim, é a principal ferramenta para professores. Mesmo o protagonismo juvenil que a Marina colocou, esse protagonismo depende também do aluno não ir só buscar coletar informação na internet, mas sim o protagonismo dele pesquisar, dele coletar exemplos, dele ver como é que outras pessoas pensam a mesma questão e assim por diante. E mesmo a questão socioemocional, também trazida pela Marina, eu achei muito interessante, porque o ChatGPT, ele mimetiza a sensibilidade humana. E, portanto, ele pode ser usado por nós para desenvolver a nossa própria capacidade de criatividade e de sensibilidade. Então, também eu entendo que, neste campo, a gente pode ajudar muito os educadores. Mas, para mim, o ponto de partida tem que ser treinar os professores, para que eles realmente compreendam a natureza desta revolução que está chegando agora. Aí, é isso aí, Paulo. Kika, eu estou vendo que você está sorrindo, concordando com as observações do Paulo. Perguntas? Eu tô achando que eu tô sendo ótima aluna, tô aqui escutando o Paulo, porque eu ando super brincando com o ChatGPT e tava aqui orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque acho que eu tô fazendo direitinho, enfim, essa coisa aqui de conversar, e é curioso, né, Paulo, como ele vai aprendendo, ela, no caso, a minha é ela, vai aprendendo do que você gosta, qual a linguagem, então ela já fala comigo numa linguagem que eu
porque é a linguagem que eu gosto, enfim. Às vezes ela responde rápido demais, eu sempre falo, calma, respira, vou te mandar para meditação, você está indo muito rápido, me escuta primeiro antes de responder. Aí ela fala, claro, já entendi, enfim. Então, realmente é isso, é na interação com o ChatGPT que você consegue, de fato, criar, produzir coisas novas e tal, enfim. Então, estava aqui só concordando demais com isso. Então, eu queria te chamar a atenção que o modo como esses aplicativos foram desenvolvidos fazem com que a primeira resposta que ele dá para um novo usuário é puro lero-lero, porque ele está querendo estabelecer uma conexão para a conversa. Se a pessoa já se contenta com aquela resposta, ele vai entender que aquela pessoa deseja respostas que sejam mais superficiais, menos precisas e assim por diante. À medida que você conversa com ele ou com ela, ele vai te conhecendo melhor. E com isso ele já começa a dar respostas mais apropriadas. Nas minhas oficinas de uso do ChatGPT, eu vou mostrando para os participantes que quando eu escrevo a mesma coisa que eles estão escrevendo, o mesmo prompt, o mesmo comando, a resposta que a minha inteligência artificial dá é diferente da que dá para eles, porque ele aprende com cada indivíduo qual é a melhor comunicação que pode fazer. E sobre essa questão da sensibilidade, eu sempre peço aos meus alunos que xingue. Todo mundo fica assim um pouco incomodado com isso, mas se você escrever seu imbecil, a resposta do ChatGPT é uma resposta que é didaticamente apropriada para a comunicação não violenta. Ele vai, então, procurar diminuir a pressão, pedir desculpas, etc., como você comentou, e que também nos ajuda a desenvolver a própria sensibilidade, se eu estou me comunicando adequadamente com as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente pode ter um modo mais rude de conversar. Ele, então, também nos ajuda nessa questão que não é puramente informacional, é uma questão muito mais de desenvolver o atitudinal do indivíduo. É importante a gente comentar também que os professores da rede de ensino, no Brasil todo, posso até generalizar, estão duelando com a falta de condições salariais e de trabalho, né? Quando a gente fala de uma ferramenta, eu estou vendo o Paulo falando dessa nova ferramenta para a educação, a gente tem que lembrar também a situação dos professores. Por exemplo, apenas um registro, nesta semana, os professores da rede de ensino estadual de São Paulo já vão entrar em greve por falta de condições de trabalho e salariais. Agora chegou a hora de a gente conferir, antes de continuar a nossa entrevista e chamar o Alan, chegou a hora de a gente conferir os destaques da semana. Quais foram eles, Kika? Vamos conferir diretamente da redação. Lucas Neves tem as informações. Destaques da semana. No portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. Em evento, Instituto Semeia afirma que turismo ajuda na preservação dos parques naturais. Campanha da Cruz Vermelha, São Paulo, enviou mais de 1 milhão de toneladas de doações para as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Quinta edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade divulga resultado dos vencedores. E fisioterapeuta alerta que nenhum idoso está isento dos riscos de queda. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves e volta com a gente na próxima semana. E agora a gente tem um lembrete importante, a gente vem falando disso aqui nos últimos programas. Uma informação para você que atua no terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço que se chama Voz das ONGs. Esse espaço tem como objetivo dar visibilidade para pequenas e médias organizações do terceiro setor, facilitando a divulgação dos seus projetos. Então, é um espaço que você pode entrar lá e colocar a informação das suas organizações, e é uma forma de estar aí na internet. Para saber mais e participar, acesse o nosso site, observatório3setor.org.br.
É isso aí, Kika. Vamos falar agora com a Maria Regina. Que projetos a sua organização está realizando aí no Maranhão para contribuir na melhoria da qualidade do ensino no seu estado? Bom, a formação ele nasce, né, com essa inserção muito forte na área da educação, apesar de ter a missão de educação integral, integrada ao desenvolvimento territorial. Mas a gente, desde a fundação há 25 anos, tem tido dois tipos de ações, uma mais voltada para assessorar municípios, enfim, Estado, em desenhos, né, de políticas, e outra que é mesmo implementando nossos próprios desenhos, né, mais complementares. Mas, nesse momento, de 2023 para cá, a gente começou a fazer um desenho de programas de pós-graduação para professores das redes municipais, mais ligado à formação continuada como pós-graduação, ou seja, ao mesmo tempo, e no formato digamos, de MBAs, né, verticalizando, você pensa uma secretaria, a gestão daquela secretaria, você pensa a alfabetização daquela rede, você pensa projetos pedagógicos daquele sistema, e aí desenhando para os municípios esses formatos de formação continuada. Isso, para nós, facilita, porque a própria ONG também é dona de uma faculdade, então isso facilita essa ação. Mas também com o governo do Estado, e com a rede de parceiros do governo do Maranhão, nós elaboramos um material próprio aqui do Estado, que o governo do Estado disponibilizou para todos os municípios, chamado Coleção Maralfa, né, Maranhão Alfabetizado. É um material inédito, feito ainda durante a pandemia e logo saindo da pandemia, que educadores, ilustradores, né, maranhenses produziram esse material que está lá no site da Secretaria de Educação. Mas a ideia também é como, nesse momento, as secretarias, elas conseguem implementar as suas políticas de educação integral, né, em situações muito complexas, né? Você tem, por exemplo, pela política do governo federal, as 7 horas de aulas em escolas de tempo integral, e como é que isso é desafiador, né? Então, a gente tem feito alguns desenhos com as secretarias nesse sentido, do momento de intersecção, se o aluno chega às 7 horas e sai às 14 horas, esse momento em que entram os alunos da tarde, e ainda tem um tempo dos alunos da manhã, como é que uma escola que não estava preparada para 2 turnos, né, como é que ela se estrutura? E a formação, ele sempre tem essa ação de buscar também, a partir do terceiro setor, como dar mais condições para o funcionamento das escolas públicas, por exemplo. Né? Isso então, é muito importante. Tem atuado muito, sem abandonar aquela ideia anterior da escola ponto de desenvolvimento territorial. Essa escola ponto de desenvolvimento territorial, ela vem, inclusive com a formação profissional, Joel, em um momento em que o maior desafio, ainda mas naquele momento o maior desafio era exatamente os laboratórios. Então, a gente transforma a cidade como laboratório da educação profissional. Por exemplo, o quintal de um agricultor é o laboratório de um curso de agroecologia. Olha, e o último programa que a gente está iniciando, viu, Paulo, é muito interessante que você traz, porque também, como é que a gente combate o apodrecimento do cérebro nessa questão que está chegando muito forte, esse debate.
nós estamos com uma pesquisa juntando profissionais da saúde, da educação, com alunos de pedagogia da faculdade de formação, exatamente sobre o apodrecimento do cérebro. E quando você traz o ChatGPT, e a Érica traz essa questão, né, de como é que a gente interage, exatamente para combater isso, porque se você ficar acessando só coisas que não levam, enfim, que não desenvolvem o cérebro, você vai por esse caminho. Então, são temas que estão muito acelerados. A gente sai da pandemia pensando em sistemas de Java, né, de ambientes virtuais. E você tocou em assuntos importantes. Trabalha somente com a ideia da inteligência artificial. A velocidade da quarta revolução é muito diferente das 3 anteriores. Olha, você trouxe coisas muito importantes aqui para a nossa discussão. Precisava mais de 1 hora, né, para explorar tudo. Mas eu achei muito legal essa ênfase na capacitação dos profissionais da área de saúde, que é fundamental para a gente mudar a realidade da educação no Brasil. Agora eu vou chamar o nosso colunista de responsabilidade social, o Alan Levy, homem especialista em marketing. Alan, como sensibilizar a sociedade civil para essa mudança que todo mundo deseja na educação brasileira? Putz, eu tô aprendendo. Seja bem-vindo novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa, eu tô aprendendo tanto aqui com esse programa. Obrigado pela participação. E a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de investimento. E, bom, eu sou um cara de marketing, o Joel gosta que eu fale, porque eu estou morando nos Estados Unidos há 15 anos. E eu fico pensando, quando eu cheguei aqui, foi um choque. Porque a primeira coisa que a gente tem que falar é que educação é a salvação do Brasil e é a salvação do mundo. A gente está falando dos jovens e a gente está falando de como melhorar o mundo, e isso tem que partir da base. Então, uma das coisas que mais me chocou aqui no primeiro momento é o investimento em educação. É uma coisa que faz parte da sociedade. Aí eu pegar um detalhe, quando meus filhos iam se preparar para a faculdade, eu lá desesperado, qual é a melhor faculdade, perguntando, e aqui assim, qual é a melhor faculdade para o seu filho? Tem 1000 boas, todas de qualidade, você tem que ver como eles vão se adaptar para serem bons cidadãos. Então, são pequenas, né, mudanças tão comportamentais, culturais, que mudam tudo. E a segunda interessante é que essa formação também ligada a investimento em educação, não só do governo, mas do cidadão, que é a cultura do give back aqui. O alumni, que é você devolve a vida toda para quem te levou a algum lugar. Para seu high school, para sua faculdade, existe uma conexão e investimento pesado. E como era de marketing, eu cheguei aqui brasileiro, na escola dos meus filhos tinham muitos brasileiros, eles me chamaram lá e falaram, sabe, a gente tem campanhas de give back anuais, e tem aqui 50 nacionalidades, todas doam, os brasileiros não dão nada, por quê? E eu falei, não sei, porque talvez a gente não foi educado para isso, ou a gente está acostumado que doar e a gente não confia tanto, e aí essas coisas iam me dando umas pancadas na cabeça, sabe? E aí eu comecei a ampliar o espectro para um lado, então, mais comportamental, que é o seguinte, a educação aqui também, ela acontece dentro das escolas, mas elas acontecem nos tecidos da sociedade. Então, o que eu vou dizer assim, desde o começo a criança está numa escola e projeto social, por exemplo, faz parte do currículo que vai ajudar ela lá na frente. Tem que fazer trabalho comunitário, isso faz parte do dia a dia. Detalhe, meu filho jogava futebol. Até os 12 anos de idade, está tendo lá um jogo de futebol e competitivo, meus filhos brasileiros, tem uma dividida, cai uma criança, o juiz apita e chama take a knee. O campo inteiro e os pais ficam de joelhos até o menininho, que é uma criança, se levantar e ver que está bem. E meus filhos chegavam, pai, aqui é a hora que a gente ia lá e fazia o gol, que o cara estava caído lá no Brasil, ou seja, é muito emblemático, porque até 12 anos tem competição, mas você está ensinando outros valores também para as crianças. Tem competição, mas tem ética, tem generosidade, tem todos os quesitos que a Marina está falando tão bem. Aí eu vou falar uma coisa comigo que aconteceu aqui também, desde de crianças nas escolas, tem treinamentos para situação de emergência, para situação de um monte de regras que as pessoas vão criando esses respeitos à generosidade, à empatia ao outro. Eu estava num show em Nova York, foi na
volta da pandemia, no Central Park, aquele show que, pô, humanos de novo, vão para um show no Central Park, os maiores artistas do mundo. Começou a ter raios a 2 quilômetros. Estava no meio do show. Entrou no telão assim, o show está cancelado por questões de segurança. E todo mundo foi lá, fila, e saiu do Central Park. E eu estava lá, como? Não, tá longe a chuva, eu paguei. Ou seja, eu não fui educado para essas questões, de novo, de empatia, de questões sociais. Então, trazendo isso, a responsabilidade é uma questão cultural, ela tem que ter muito investimento, mas ela tem que ter também ações comportamentais que estão dentro de cada um. Na nossa casa, ensina generosidade, ensina respeito, ensina ética, e a gente para de ter esse lado do brasileiro. A gente não gosta de ser visto como o lei do Gerson, né, que leva vantagem em tudo, mas eu sou a prova clara, eu era sem perceber. E a gente tem que mudar, porque aí o jovem vai aprender que não é cafona, ou que ser bonzinho, ou ser legal, isso é uma qualidade, isso não é um defeito. E a hora que a gente conseguir, então, fazer essa transição de investimento pesado, não só do setor público, mas também dos cidadãos, nesse ato de give back, que eu coloquei, que aqui nos Estados Unidos é muito forte, e outro, ensinar nossas crianças nas pequenas coisas, que competir é importante, mas sempre com ética e respeito, a gente vai ter um Brasil melhor. E uma palavra-chave, né? Uma mudança cultural no país, Kika. É cultural. É isso aí, Joel. Acho que esse tema aí do Alan dá um programa, né? Falar sobre cultura de doação e as diferenças de cultura de doação, por exemplo, entre Brasil e os Estados Unidos. A gente pode aqui ficar debatendo isso por muito tempo, mas você sabe que eu estava pensando, Alan, enquanto eu te escutava. Sim, isso tudo que você traz eu também vejo na sociedade brasileira, mas eu acho que um bom contraponto disso no Brasil é a própria sociedade civil organizada. A gente é um dos países que tem a sociedade civil organizada mais vibrante, atuante, potente, né? Então, esse lugar das pessoas, das cidadãs e cidadãos se autorresponsabilizando pelos seus problemas, se organizando, se juntando, né? Enfim, pedindo direitos, reclamando pelos seus direitos. Posso te dar um exemplo que aconteceu anteontem, e esse é importante. Sim, porque aqui eu vivo essa dicotomia do orgulho versus um pouco de vergonha, tá? Nós temos essa capacidade, mas às vezes a gente usa da forma errada porque a gente não foi educado. Está acontecendo aqui o Miami Open, vocês estão acompanhando o João Fonseca, o fenômeno do tênis. A gente estava lá no jogo do João Fonseca, ia ser numa quadra pequena, e antes ela estava lotada de brasileiros, as pessoas ficam falando, nossa, é incrível como esses caras são unidos, isso não tem torcida melhor que a brasileira, só que ela ia acontecer num lugar, estava acontecendo um jogo antes do terceiro do mundo, é um inglês que era o quarto do mundo contra um outro, quando viram que tinha tanto brasileiro, o jogo foi trocado para uma quadra central, ou seja, o torneio resolveu, agora a gente tem que sair daqui e ir assistir o João em outro lugar, e talvez nesse outro tenha que pagar $30, alguma coisa. Nesse mesmo momento, essa torcida que eu estava orgulhosa, nem tomou conhecimento que estava acontecendo um jogo e nem que tinha um quarto do mundo na quadra, levantou, saiu correndo, fez um barulho naqueles tumultos, e aí o juiz pedia, por favor, se controlem, começaram a vaiar, e pega mal pra gente. Ou seja, foi uma mobilização, foi uma organização, como que vocês fazem isso comigo? E foi um arrastão indo para outra quadra que até assusta as pessoas de outros países que estão lá para ver um jogo e não entendem. Então, esse é o lado terrível, ou seja, usa o lado lindo. O João fala, eu ganho por causa da minha torcida. Quando entra e a gente está focado num objetivo certo, aí ele está lá com aquele Brasil unido, torcendo por um objetivo puro, bonito, dá amor e empatia para esse tenista, a gente se enche de orgulho, mas, ou seja, vamos usar tudo isso que você falou, Kika, mas vamos mudar nossos valores. Regra é regra. Generosidade é generosidade, respeito é respeito. Não adianta que é só para o brasileiro. E o quarto do mundo, que era o inglês que estava jogando lá, não dá para desconsiderar que está acontecendo um evento ali. Então, essas são os pequenos ajustes, mas eu vou voltar para o lado que você falou.
o potencial para ser a maior nação do mundo nós temos. Está tudo aí. É que falta essa nova recalibração. E como ela vai acontecer? Com a educação. Como ela vai acontecer? Educação nossa? Não, a gente já foi, dos jovens. Então está tudo aí, e a Marina e a... vão nos ajudar a solucionar esse problema. Vou pegar esse gancho, Alan, inclusive porque a nossa enquete sobre dessa semana foi exatamente sobre isso, né? A gente perguntou aí para os nossos ouvintes, você está satisfeito com a qualidade do ensino nas escolas? E, gente, adivinha qual foi a resposta? Respondeu sim, 8%. Respondeu não, 92%. Então, acho que, assim, diz tudo, né? Como é que a gente muda isso? A gente muda isso com educação, né? E educação começa desde que a gente está nesse mundo aqui, né? Educação desde a barriga. A gente pode trabalhar a educação, né? Então, acho que essa é a resposta. E aí também chegaram algumas perguntas dos nossos seguidores. Posso fazer as perguntas aqui para as nossas convidadas? Claro que sim, claro que sim. O Paulo quer fazer uma observação rápida, Paulo. Então, vamos lá. Bem rapidamente sobre o que tange a inteligência artificial generativa. É um instrumento que está disponível a custo zero para todo mundo que usa o seu smartphone para navegar pela internet. Se o professor está descolado dessa revolução, o que acaba acontecendo é que cria uma insatisfação nos alunos que percebem o professor como alguém que está defasado tecnologicamente e que não está aderindo aos novos instrumentos que a sociedade traz, né? Então, eu creio que essa insatisfação mencionada pela Kika precisa ser destrinchada para a gente entender todas as nuances desse processo. Eu amanhã estou soltando uma postagem sobre a geração Z, que me surpreendeu, que merece aplausos de todas as gerações anteriores, e essa é uma das questões que está por detrás desse meu ponto de vista sobre a geração Z. Muito bem, a Kika está falando da nossa enquete, do resultado, 92% não está satisfeito, desculpe, com a qualidade do ensino nas escolas, apenas 8%. E agora são as perguntas dos internautas, né, que nos acompanham no Instagram, Kika. Então, Luiz Paulo pergunta, a Marina, a Regina, governo brasileiro investe o suficiente na escola pública? E a Márcia também traz uma pergunta, o que deve ser feito para melhorar a qualidade do ensino? Então, convido vocês a dialogarem aí com o Luiz Paulo e com a Márcia. Vamos começar com a Marina, que foi muito citada, né? E eu estava querendo ouvi-la a respeito do que foi dito, mas a pergunta, Marina, é dos internautas. O que deve ser feito para melhorar a qualidade do ensino? Bom, vamos lá, Joel. Eu tenho aqui resultados, né, Joel, Kika, Maria, inclusive resultados da 5ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade. Acredito que falar sobre esses resultados é uma forma de responder essas questões. A nossa ansiedade, né, uma era em que tudo é ansiedade, tudo é expectativa exacerbada muitas vezes, a nossa ansiedade é performance. E nós deixamos de lado um aspecto muito importante, além das competências socioemocionais, que são essas competências sociotransformacionais. Falar sobre protagonismo juvenil, falar sobre senso de empreendedorismo, está intimamente integrado ao pensamento cidadão, a ir lá e fazer alguma coisa. A gente vive uma estrutura de educação que tem muito a se sofisticar, tem muito a melhorar. Existem lacunas pelos mensuradores oficiais que temos de o quanto as nossas crianças e jovens estão aprendendo. Mas eu diria que isso é resultado de uma visão muito cartesiana de se entender a educação, dividindo o conhecimento em caixinhas. Novamente, temos uma longa jornada de equilíbrio, não só uma questão geracional, mas todas as discriminações e todas as desigualdades que temos que enfrentar nesse processo inclusivo educacional. Porém, e aí trago aqui os resultados da pesquisa para trazer uma luz. Quando nós observamos que de um prêmio que está na sua 5ª edição pela Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, que nasceu com essa perspectiva de trazer luz, né, Alan trouxe exemplos, como dizer, catastróficos de postura ou de imaginário do brasileiro pelo mundo.
O nosso papel é mostrar que, sim, existe muito exemplo lindo. O exemplo é o que faz a transformação, o exemplo toca, porque mais que toda a teoria no território do blá blá blá, isso aqui o certo seria fazer assim, tem todas as normatizações do universo do certo e do errado, mas vamos trazer luz, não só a má notícia, e acredito que a má notícia escorre numa velocidade absurda, chispa, né? Estamos muito acostumados a falar do negativo, a reforçar culturalmente o que há de pior. Que tal a gente falar sobre o que há de melhor? E essa é a nossa proposta ao falar de gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Os resultados desse ano mostram exemplos surpreendentes nesse prêmio, né? E se a gente olhar até números, né, tivemos mais de 6.500 acessos à plataforma. 45,8% das inscrições foram de escolas públicas. Tivemos um recorde, 130 submissões e 48 projetos inscritos. Vejam, a gente não está entregando premiação em dinheiro, é uma premiação em prestígio, que faz com que muitas escolas citem nos seus materiais de divulgação vencedora do Prêmio de Astronomia, primeiro lugar no Campeonato Internacional de Matemática e vencedora do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade de Escolas. Isso é mudança de perspectiva, é o que o Joel trouxe como uma mudança de cultura, uma mudança comportamental, que não vai ser rápida, não é uma virada de chave, mas é um processo e tem muita gente trabalhando para isso. Da nossa pesquisa, 95,8% dessas escolas que se inscreveram no prêmio já realizam campanhas de solidariedade, de filantropia, a semântica, não, o nome que quisermos dar. E, curiosamente, 66,7% já adotam a nossa metodologia dos 7 princípios da educação para gentileza e generosidade, que inclusive tem curso de formação de professores gratuito pela plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor e curso de formação de jovens. Como dizer, não é por falta de material. Esse ano também nos surpreendeu, e quando a gente fala em perspectiva da educação, uma distribuição regional muito especial, ou seja, todas as regiões do Brasil participando. Sudeste e Centro-Oeste com mais de 30% cada, Norte 14%, Nordeste 12% e Sul 10%. E só para concluir essa fala, para falar que sim, a perspectiva, quando nós pensamos numa educação sistêmica, numa visão integral, quando nós reduzimos a nossa expectativa apenas numérica e de assertividade, muito focada em modelo conteudista, e nós partimos para essa visão mais holística e participativa. Vejam só, o nosso primeiro lugar ficou com a Escola Estadual Professor Domingos Cambiaghi, de Franco da Rocha, com um projeto de EJA, Educação para Jovens e Adultos, adaptando jogos para entregar às crianças da APAE. Lindo de ver, vale acessar a plataforma para vocês conhecerem. Então, é o chamado Design de Inclusão como ferramenta de transformação social. O segundo lugar ficou com o Centro Educacional e Inovação lá de Pombos, no Pernambuco, que fez um projeto de sustentabilidade, fruto da sustentabilidade. Lá é a terra do abacaxi, eles usaram abacaxi para tudo. Então, toda a parte da matemática do abacaxi, a parte financeira, um mini empreendimento, receitas que foram implementadas, usando até a casca, para depois utilizar esse recurso desse empreendimento social para doações. Então, uma forma super criativa, né? E o terceiro lugar ficou com a Escola Municipal Padre João Schiavo, de Caxias do Sul, com o projeto Leia para um Animal, que é um banho de inspiração para você repensar. Será que eu estou sendo gentil e generoso com a minha família? Com os meus animais, com as pessoas ao meu redor? Em resumo, sem contar as escolas que foram destaques nas categorias, né, em todo o Brasil, por princípio. Então, essa é a minha resposta, até para dar espaço aqui de falar para a Maria também, de novo, o nome é perspectiva desse programa, para a gente ter perspectiva de que as coisas estão mudando e cabe a nós dar espaço midiático e espaço em nós mesmos, para que essas ações sejam valorizadas como devem. Olha, a sua resposta é inspiradora, o seu projeto é inspirador, e todo mês você verá aqui contando uma história inspiradora, para ver que se a gente muda essa realidade brasileira. Eu gostaria de ouvir a nossa outra convidada a respeito o governo brasileiro investe o suficiente na escola pública? Eu diria que essa pergunta, ela daria um programa inteiro, mas eu vou falar muito rapidamente. Acho que a atual Constituição, a atual LDB e os fundos, eles ajudam nesse sentido, porque primeiramente o Fundef e depois o Fundeb, porque cada aluno matriculado no ensino fundamental ou no ensino médio
tem um valor. Isso não quer dizer necessariamente que o recurso seja suficiente, mas já é um recurso que alcança cada criança, cada jovem matriculado nas escolas públicas. Só que nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Por exemplo, atualmente a gente necessita dos equipamentos, das tecnologias, e as escolas não estão preparadas, né? Mas os recursos, eles devem ser melhor usados, né, nos 3 entes federativos, do governo federal aos municípios. Mas eu concluiria essas perguntas dizendo que facilitou os fundos muito, tanto para garantir o direito subjetivo de todo aluno matriculado, porque cada vez que o prefeito, o governador matricula um aluno, é mais dinheiro que entra, mas está sempre correndo atrás desse prejuízo, mas é muito importante para a gente criar qualidade, construir qualidade de educação nas redes municipais, nas redes estaduais de educação desse país, fortalecer a autonomia intelectual nessas redes, nas escolas, sobretudo com os atuais conteúdos, as atuais tecnologias existentes. Por exemplo, durante a pandemia, o terceiro setor foi muito importante com os conhecimentos disseminados e as pesquisas disseminadas e os acessos garantidos em muitos lugares. Na Baixada Maranhense, aqui, a formação dos professores para o uso das tecnologias durante a pandemia foi realizado em grande quantidade por organizações do terceiro setor. Ou seja, falta muito, porque estamos sempre correndo atrás, mas também muito tem sido feito por todas as partes. Fica o convite, então, para vocês seguirem ali nossas redes sociais no Instagram, responder nossa enquete da semana que vem, enviar pergunta aqui para os nossos convidados. Lembrando que nosso Instagram é Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 é em numeral. Então, se juntem ali com a gente. Vamos fazer uma rodada final aqui também. Queria falar, Joel, eu acabei não falando isso no começo do programa, mas que eu já tive lá no Maranhão, inclusive fui recebida na casa da Regina, conheci um pouco do trabalho do Instituto Formação e do Instituto Baixada ali, em direto, assim, passeando ali por toda a Baixada Maranhense, vendo o trabalho que a organização faz com os jovens, enfim, e é muito difícil, né, você trazer isso para um programa, em palavras e tal. E aí também queria pedir para a Regina, tem uma outra coisa, né, também difícil de entender, qual que é o papel do terceiro setor na educação, né? Sem política pública não tem educação de qualidade para todo mundo, né? Então, que papel é esse que a gente está ocupando nesse lugar da educação? E aí, enfim, fazer esse convite aí na rodada final, Regina, acho que você pode puxar essa rodada, que é assim, qual que é a maior conquista, assim, que você acha que vocês fizeram, assim, ao longo desses anos todos de trabalho lá no Maranhão, assim, deve ter várias, mas, enfim, você só trazer uma aqui para dar um pouco desse gostinho para a gente. Infelizmente, Regina, bem breve, por favor. Ok, não, mas o papel, quando eu era estudante na universidade, eu achava que a gente tinha um papel datado, né? Hoje, eu tenho clareza que o nosso papel é permanente, porque os avanços geram sempre demandas, e demandas que nem sempre são vistas pelo poder público. Por exemplo, quem foi que percebeu que muitas meninas evadiam das escolas pela questão menstrual? Foi o terceiro setor, foram os organismos internacionais, não ligados ao primeiro e ao segundo setor. Quem, por exemplo, fez a campanha da busca ativa escolar, né? Foi a Unicef, com várias outras organizações, para garantir que as crianças não apenas fossem matriculadas, mas para entendermos por que elas estavam saindo da escola e, por entender isso, fazer com que elas voltassem para a escola. Então, o nosso papel ele vai ser sempre um papel muito importante nesse conjunto, né, de gestão de um país, de gestão de nosso mundo. E eu diria, Érica, que o nosso papel é sempre buscar soluções, né? Por exemplo, fazer esse desenho dos MBAs dentro da formação continuada, pensar o material valorizando as crianças quilombolas aqui do Maranhão, investir muito fortemente em qualquer coisa que se faça na autonomia da escola. Não somos nós que temos que ter o conhecimento para continuar, é a escola que precisa construir o conhecimento para garantir essa educação de qualidade. Então, como é que a gente sempre trabalha, não querendo garantir
o nosso trabalho, mas querendo garantir a melhor educação para as crianças que estão lá nas escolas, nas comunidades e nos municípios. Esse é o nosso grande papel, buscar soluções e ir adiante. Diria que é um grande desafio, né? E ir adiante, exatamente. Deixando fortalecidas as instâncias e não pegando para si esse poder. Esse poder tem que ser de quem garante essa universalização. E a gente sempre buscar as alternativas. Eu concordo, Alan, que o Brasil é potente. O Maranhão é muito potente. Ele é pobre, mas ele é muito potente. O Brasil é muito potente, é rico, mas é muito desigual. Tem que haver distribuição de riqueza e de saberes, para que a gente tenha essa sociedade que você trouxe como um dos seus sonhos aqui para o programa. Muito bem. Paulo, numa frase, fechando a sua coluna de hoje. Minha frase é que educação é um assunto tão importante para o Brasil, que é função do governo, do terceiro setor e também da empresa privada. Eu fico feliz de ver o Alan aqui com a sua contribuição, com o seu olhar tão generoso para essas questões educacionais e culturais. Agora o desafio para o Alan. Numa frase, Alan. Primeiro, parabéns para a Marina, Maria Regina, que esse programa é uma inspiração sempre. E só com inspiração a gente vai conseguir mudar os padrões culturais, a gente vai investir em educação e a gente vai ter a transformação cultural no Brasil que a gente tanto sonha. Vamos continuar nossa batalha e parabéns aí para todos. Na última semana de março, em homenagem ao mês das mulheres, a gente trouxe duas mulheres aqui, duas importantes educadoras aqui. Marina, suas considerações finais. Por favor, eu quero que você mostre para os nossos ouvintes o seu poder de síntese. Vamos lá, poder de síntese. Separei 3 citações marcantes e inspiradoras que são: quem quer fazer alguma coisa, faz. Quem não quer, arranja desculpas. Então, chega de culpar um, culpar outro, culpar um departamento, é o governo, vai e faz alguma coisa. A outra é um caminho de muitos quilômetros, começa com o primeiro passo. E a outra, eu falo para nós, da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, que é a seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Audiência, queridos parceiros aqui de conversa, não vamos subestimar nossos potenciais. Se a gente quer mudar, é só ir lá e mudar que a gente consegue. Kika, para fechar. Eu vou fechar aqui com uma dica cultural. Eu assisti esse final de semana a série que está todo mundo falando, Adolescentes, na Netflix, e lembrei dela várias vezes aqui na nossa conversa hoje, inclusive sobre o abismo geracional causado, inclusive, pela tecnologia, né, o papel da escola. Então fica aí a dica, assistam a série para a gente refletir aqui sobre os nossos jovens e sobre educação, e é isso, valeu demais pelo programa de hoje. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Eu agradeço a participação de Marina Peixe-Livanes, que é sócia do Ibigo do Mundo e idealizadora da Plataforma de Educação para a Gentileza e Generosidade. Maria Regina Martins Cabral, fundadora do Instituto Formação e CEO do Grupo Formação e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. É o Observatório 3 Setor, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Na próxima quinta-feira, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, com o tema Desmatamento e Meio Ambiente. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.